Primeiro eu passei na primeira fase, que não é muito fácil, mas a gente consegue estudar ali, consegue se capacitar e passar pelo menos com a nota mínima, né? Assim, eu lembro que eu não passei muito bem, então, se não me engano, a nota de corte tipo 45, eu lembro que eu passei com, sei lá, 49, então não foi uma notona, mas foi o suficiente para passar. Isso abalou um pouco a minha confiança, porque eu pensei, se eu não passei bem na primeira fase, que teoricamente é a mais fácil, já era para mim, não vou conseguir passar na segunda. Eu estava com expectativa de passar super bem na primeira fase. Só que na primeira fase eu não fiz cursinho, né? Na segunda fase, aí, de fato, eu tive a Josi para me auxiliar e o cursinho foi essencial. Tanto é que chegou na segunda fase, a prova vale 10, eu passei com 9,7. Então, assim, foi um reflexo imediato do meu estudo, do meu esforço e da aula que a Josi estava me dando. Então, para uma pessoa que tinha tido tributário de uma maneira superficial na faculdade, eu consegui fazer uma prova bem aprofundada e específica sobre essa matéria e passar quase com total. Oi, meu nome é Maria Alencar, eu tenho 27 anos, moro na cidade de Belo Horizonte, sou formada em Direito e fiz a OAB em Tributário com a ajuda da professora Josiane. Quando eu resolvi que eu ia fazer a OAB, eu tinha algumas possibilidades. Eu poderia fazer no direito tributário ou no direito civil. O civil seria o mais óbvio, tendo em vista a minha trajetória já de gostar da matéria e já ter feito estágios, assim. Mas eu tinha muita insegurança com o direito civil, porque é uma área muito ampla do direito. Eu comentei mais cedo que no tributário a gente tem 2 semestres na faculdade para pegar a matéria. No civil a gente tem cerca de 8 semestres, 9 semestres. Então é uma matéria muito mais densa. E eu fiquei com bastante insegurança sobre isso. Só que eu não sabia nada, assim, eu sabia o que eu aprendi na faculdade, mas a faculdade, ela, infelizmente, é um pouco mais superficial, porque a prova da OAB na segunda etapa pede. Então, eu acho essencial fazer um cursinho para a segunda etapa. Não sentiria nenhuma segurança fazendo essa prova sem um cursinho. E eu procurei saber, né? Então, beleza, eu vou fazer um cursinho de tributário. Quem é o melhor? E o melhor, sem dúvidas, foi, na verdade, a melhor, a Josi, assim, que foi a indicação que eu tive. E logo quando eu pesquisei sobre o curso, vi alguns vídeos dela, vi as redes sociais, eu já me encantei, assim, com a forma como ela trabalhava, com o comprometimento dela, e deu certo. Eu acho que ela tem um método incrível, assim, de organizar a linha do tempo mesmo, que ela vai te ensinar. Eu lembro muito disso, né? Ela fazia uma linha do tempo mesmo, assim, a gente conseguia ver ela desenhando no quadro. E essa linha do tempo que ela faz é o método que ela criou, e para mim faz muito sentido esse método dela, que é muito lógico, então você não vai precisar decorar, você vai realmente entender o que ela está te explicando. Fora que ela te dá um apoio emocional muito interessante. Eu acho incrível como que ela consegue fazer isso mesmo no online. Então parece que ela está realmente segurando a sua mão naquele momento e com você ali, ela entende as suas angústias, ela entende aonde você pode estar tendo dificuldade, e eu acho que isso faz toda a diferença. O cronograma dela é muito bom também, então ela faz a divisão de aulas de uma maneira que vai ficar assim, puxado, porque é puxado, não tem como ser diferente, para você passar tem que ser puxado, tem que esforçar bastante, mas ela faz um cronograma enxuto, então ela te ensina o que você realmente vai precisar, ela coloca as aulas agrupadas em assuntos que fazem sentido, então você consegue usar a sua capacidade de fazer relações de uma forma muito melhor, e eu acho que isso tudo é um grande diferencial dela, assim, a maneira como ela tem tanta experiência nessa área, tem tanta experiência em treinar alunos para isso, que ela já faz isso de uma maneira assim, muito fluida. E isso passa para a gente como aluno. Ela faz de uma forma que você realmente entende o que está acontecendo, entende a lógica, e eu acho que isso é uma facilidade do direito tributário também, que é um direito que faz sentido quando você começa a estudar, as coisas são lógicas, então você consegue estabelecer padrões de pensamento, você consegue fazer raciocínios em blocos, que você depois consegue utilizar o mesmo raciocínio para outra lei, por exemplo.
Então, eu acho que eu aprendi muita coisa, mas é lógico que no direito tudo é muito burocrático, né? Cheio de detalhes. Alguns detalhes, por exemplo, algum número de lei, eu acabei decorando, mas não porque eu sentei e falei, nossa, eu vou decorar agora. Mas de tanto a gente ver aquele conteúdo, você vai acabando decorando uma coisa ou outra. Mas eu muito mais entendi do que decorei. Então, até hoje, eu lembro de muitas coisas e foi ótimo. Assim, e o principal, que foi passar na OAB, também deu super certo, porque eu acho que o decorar é complicado, né? Você pode ter um momento ali na hora da prova de ter um branco, de ter um emocional abalado, e aí, se você tiver pensando que você decorou tudo, isso pode ser arriscado. Enquanto que você entender o que está por trás daquilo ali, entender o raciocínio, aí não, aí você, mesmo nessas situações de estresse, de às vezes ter um branco, você consegue resgatar aquilo porque você aprendeu o caminho, né? E ela te ensina a pesquisar as leis no Vademecum, ela faz a seleção das leis na ordem que elas fazem sentido, e como é uma prova que você pode levar o livro para poder consultar, claro que é só esse que pode ser levado, não pode levar outros livros, é só realmente o Vademecum, ou lei seca, como a gente chama, o fato de você ter o seu próprio ali, de você manusear ao longo das aulas, você fica familiar com aquele texto também. Então, às vezes, eu bati o olho na questão e sabia que era uma lei que estava lá por volta da página 100, de tanto que a gente estudou aquela lei. E ela também te ensina a marcar aquele vadimeco. Então, ela consegue te ensinar que você vai usar um marca-texto verde, por exemplo, para marcar leis complementares. Isso faz muita diferença na prova, que você tem que fazer as coisas rápido. Então, você já consegue cortar bastante da dificuldade na hora da prova. Eu acho que o vadimeco, o mais importante mesmo, é o apoio que ele te dá na hora da prova. E foi essencial para mim. Assim, eu acho que para você realmente conseguir ter um sucesso, é claro que pode ser que existam pessoas que consigam sem o apoio do Vademecum, mas para mim, eu acho que o Vademecum foi essencial para eu conseguir a aprovação. O principal desafio, na verdade, dois. É o emocional, o controle do seu psicológico, assim, para não deixar se abalar mediante essa prova que é muito estressante. Foi uma das épocas mais estressantes da minha vida, assim, eu lembro até hoje, assim, dos momentos realmente de muita ansiedade, angústia, mas passa, tá? Para quem está aí nesse processo, isso passa. Então, esse é um desafio, cuidado emocional, e para isso é importante você realmente ter uma base ali, né? Confiar no seu processo, ter pessoas que possam te auxiliar nesse caminho, a Josi, claro, mas também uma rede de apoio da sua família, dos seus amigos. E o outro desafio que eu acho é que o cronograma é muito apertado, então tem muito volume de estudo. Então, assim, você tem que fazer a sua parte. A Josi é maravilhosa, o cursinho dela é incrível, é perfeito, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que sentar a bunda na cadeira, estudar muito, cumprir o cronograma que ela passa para você. Então, ela vai te orientar até nisso. Quantas aulas você tem que assistir naquele dia? E você tem que assistir, não pode deixar acumular. Se você deixar acumular, no dia seguinte você vai ter 1 milhão de aulas para assistir e não vai dar conta. Então, assim, tem que ser bastante rígido nesse momento. Eu sei que às vezes isso pode ser difícil, né? Às vezes as pessoas podem ter outros métodos de estudo, outras prioridades na vida, mas pense que são alguns meses, e se você considerar da primeira para a segunda etapa, sei lá, um mês, né? Entre as etapas, pensa que você tem que dar tudo de si naqueles 2 meses, aquele mês entre as etapas, que nesse momento, nesses meses, a OAB vai ser a sua prioridade. E depois você pode voltar para as outras prioridades que você tiver. Claro, né, fala para as pessoas que estão ao seu redor, pessoas que você trabalha, pessoas da sua família, que você está passando por esse momento para elas te auxiliarem, inclusive, né? Então, não deixa de fazer o cronograma, não deixa de estudar todos os dias, de acordo com o que é orientado lá pela professora. Eu acho que seguindo essas duas dicas, né, de ter muita disciplina, de ser, inclusive, rígido na sua disciplina, e cuidado emocional, eu acho que nisso você consegue ir muito bem, assim, porque o resto a Joyce vai fazer por você, que é te ensinar tudo perfeitamente, e te ensinar a estudar, te ensinar a procurar as leis, enfim, foca nessas duas coisas.